Bem-vindo ao canal Escatológico. O tema do vídeo de hoje é muito importante, pois diz respeito acerca daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Roda a vinheta. Queremos desenvolver brevemente o tema a respeito das bênçãos da salvação. A doutrina da salvação é ao mesmo tempo simples e complexa. A maioria dos crentes pode dizer João 3,16 de cor, ou citar a resposta do apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos sobre o que é necessário para a salvação. O carcereiro perguntou: Senhores, o que farei para ser salvo? Está em Atos 16:31. Por outro lado, quem pode explicar como um Deus homem totalmente santo poderia se tornar pecado e morrer em benefício de homens pecadores e rebeldes? É extremamente importante entender a salvação. A Bíblia coloca um anátema ou maldição sobre qualquer pessoa, incluindo anjos e pregadores, que venha a ensinar um evangelho de salvação diferente daquele ensinado nas Escrituras. Gálatas 1:8. O que então é a verdadeira salvação? Como é oferecida? Como se pode obtê-la? Quais são seus benefícios e bênçãos? A verdadeira salvação é aquela oferecida pelo próprio Deus, pela morte sacrificial de seu Filho Jesus Cristo. Não existe outro meio pelo qual alguém possa ser salvo da condenação eterna e receber vida eterna. Está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, que é o nome de Jesus Cristo, dado entre os homens. O nome que foi dado entre os homens, concedido por Deus, pelo qual importa que sejamos salvos. Tudo o que difere disso não é um caminho, mas um atalho que conduz à perdição eterna. Alguns resultados da morte de Cristo, algumas das bênçãos decorrentes do seu sacrifício, tem a ver, primeiro, esse sacrifício foi uma substituição pelo pecado. Ele ofereceu redenção. Ele ofereceu redenção do pecado. Ele efetuou reconciliação do pecador para com Deus. Ele oferece propiciação. Ele julgou a natureza pecaminosa. Trouxe o fim da lei. Oferece a base para a purificação do pecado do crente. E seus benefícios diretos são a justificação, a adoção e a santificação. Então há muitas facetas no significado da morte de Cristo, mas a mais central, sem a qual as demais não teriam qualquer significado eterno, é a substituição. Isto significa simplesmente que Cristo morreu no lugar dos pecadores. O uso da preposição grega anti claramente ensina isto, pois ela significa em lugar de. É usada com este sentido, por exemplo, numa passagem que nada tem a ver com a morte de Cristo, Lucas 11:11. Mais significativamente, todavia, é usada numa passagem que oferece a interpretação do próprio Senhor Jesus Cristo sobre a sua morte. Está em Mateus 20:28 e Marcos 10:45.
Então Jesus diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então está bem claro o seu ensino. Sua morte, disse ele, seria um pagamento em lugar de muitos. Uma outra preposição grega, hiper, é usada no Novo Testamento e tem dois significados. Às vezes significa em benefício de e às vezes significa em lugar de. É claro que a morte de Cristo foi ao mesmo tempo em nosso lugar e em nosso benefício, e não há razão pela qual hiper não possa incluir ambas as ideias ao ser usado em relação à morte de Cristo. Então leia 2 Coríntios 5:21 e 1 Pedro 3:18. Então a morte de Cristo também ofereceu redenção do pecado. A doutrina da redenção é edificada sobre 3 palavras do Novo Testamento. A primeira é uma palavra simples que significa comprar ou adquirir ou pagar um preço por alguma coisa. É usada, por exemplo, com este sentido cotidiano comum, na parábola do tesouro escondido num campo, que motivou o homem a comprar ou redimir aquele campo para que ele adquirisse o tesouro. Ok? E essa parábola se encontra aí em Mateus 13:44. Em relação à nossa salvação, a palavra significa pagar o preço que nosso pecado exigiu para que pudéssemos ser redimidos. A segunda palavra é da mesma raiz da palavra mencionada acima, prefixada por uma preposição que intensifica o seu sentido. Em português, a palavra ganharia um sentido de pagar o preço para tirar do mercado. Assim, a ideia dessa segunda palavra é que a morte de Cristo, além de pagar o preço do pecado, retirou-nos do mercado de escravos. Então, mercado de escravos do pecado, para nos dar plena certeza de que jamais seremos novamente submetidos à escravidão e às penas do pecado. A terceira palavra para redenção é totalmente diferente. Seu sentido básico é soltar. E isto significa que a pessoa resgatada é libertada no sentido mais completo da palavra. O meio pelo qual esta libertação é obtida é a substituição realizada por Cristo, onde esta terceira palavra é prefixada pela preposição ante, por exemplo, em 1 Timóteo 2:6. Sua base é o sangue de Cristo, Hebreus 9:12. O seu resultado é a purificação de um povo zeloso de boas obras, Tito 2:14. Assim, a doutrina da redenção significa que, devido ao derramamento do sangue de Cristo, os crentes foram comprados, libertos da escravidão e postos em plena liberdade. A morte de Cristo também efetuou reconciliação, e reconciliar significa mudar. A reconciliação efetuada pela morte de Cristo significa que o estado de alienação em relação a Deus em que o homem vive foi mudado, de modo que ele agora pode ser salvo. 2 Coríntios 5:19. Quando o homem crê, seu antigo estado de alienação de Deus é mudado e ele se torna membro da família de Deus. E a morte de Cristo oferece propiciação. Propiciar significa apaziguar ou satisfazer um Deus. Isto naturalmente levanta a questão: por que a divindade precisa ser apaziguada? A resposta bíblica a esta pergunta é simplesmente
que o verdadeiro Deus está irado contra a humanidade por causa de seu pecado. O tema da ira de Deus aparece frequentemente através da Bíblia, inclusive no ensino de Cristo. Marcos 3, 29, Marcos 14, 21. Ira não é apenas o desdobramento impessoal e inevitável da lei da causa e efeito, mas é também a intervenção pessoal de Deus na vida da humanidade. Romanos 1, 18, Efésios 5, 6. A morte de Cristo propiciou Deus, sustando sua ira e permitindo que ele receba em sua família aqueles que colocam sua fé naquele que o satisfizer, Jesus Cristo. Então, o sacrifício de Cristo satisfez a ira de Deus contra o pecado, que deveria ser derramado inteiramente, ou derramada. A ira de Deus, que deveria ser derramada inteiramente sobre toda a humanidade. Por causa dessa propiciação obtida por Cristo, a nossa mensagem aos homens hoje não deveria de modo algum, e não deve ser de modo algum, sugerir-lhes que eles podem agradar ou satisfazer a Deus praticando alguma ação, mas que podem ficar satisfeitos e descansados com o sacrifício de Cristo, que não se repete e que satisfez completamente a ira de Deus. Que a própria Escritura ensina que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi imolado antes da fundação do mundo. Então a morte de Cristo julgou também a natureza pecaminosa. Paulo diz que nossa união com Cristo pelo batismo envolve participar de sua morte, de modo que estamos mortos para o pecado. Esse batismo deve ser o batismo com o Espírito Santo, pois água alguma, não importando sua quantidade, poderia realizar o que essa passagem descreve, em Romanos 6, 1 a 10. O crente está livre, portanto, para viver uma vida agradável a Deus. Embora ainda seja possível ouvir e seguir as sugestões do pecado, nunca será possível ao pecado reconquistar o domínio e o controle que possuía antes da conversão. E a morte de Cristo trouxe também o fim da lei. O fato de que a morte de Cristo trouxe um fim à lei de Moisés é claramente ensinado no Novo Testamento. Romanos 10, 4, Colossenses 2, 14. A importância deste fato está relacionada com a justificação e a santificação, sendo mais fácil perceber a primeira que a segunda. A razão é simplesmente que a lei não podia justificar o pecador, como ensina Atos 13:39 e Romanos 3:20. A lei pode mostrar ao homem a sua necessidade, mas não pode providenciar uma resposta a essa necessidade. Gálatas 3, 23 a 25. Assim, a morte de Cristo ofereceu o meio da justificação pela fé exclusiva nele. A relação do fim da lei com a santificação, todavia, é mais difícil de compreender, simplesmente porque certas porções da lei de Moisés são repetidas no Novo Testamento em relação à santificação do crente. Além disso, os mandamentos específicos repetidos no Novo Testamento vêm de várias divisões da lei, não de uma única, como os 10 mandamentos. De fato, 9 dos 10 mandamentos são repetidos, e outras partes da lei também, Romanos 13, 9. Isto torna impossível dizer que a lei foi abolida, com exceção dos 10 mandamentos. Além do mais, 2 Coríntios 3, 7 a 11,
afirma claramente que os 10 mandamentos, gravados com letras em pedras, foram abolidos. Sim, como reconciliar todos esses fatos? Estará ou não o crente sob a lei no que tange à santificação? A única solução realista que pareceu coerente, é a que distingue entre um código de leis e as leis nele contidas. A lei de Moisés foi um de muitos códigos que Deus outorgou ao homem ao longo da história, e como código está abolida. O código sob o qual o crente vive é chamado a lei de Cristo, Gálatas 6:2, ou a lei do Espírito da vida, como explicado em Romanos 8:2. Quando um código é revogado e outro instituído, nem todos os mandamentos contidos no novo código serão novos e diferentes. A permissão de comer carne na lei de Cristo, 1 Timóteo 4:3, também era parte do código sob o qual Noé viveu depois do dilúvio, Gênesis 9:3. Da mesma forma, alguns dos mandamentos específicos que faziam parte da lei de Moisés foram incorporados à lei de Cristo e outros não. O código como um todo, porém, foi definitivamente revogado. E a morte de Cristo também oferece a base para a purificação do pecado do crente. O sangue, a morte de Cristo, é a base de nossa purificação cotidiana do pecado, conforme 1 João 1,7. Isto não significa que haja uma recrucificação ou uma imersão em sangue com o qual se tocará o crente que pecar. Significa que o sacrifício definitivo de nosso Senhor oferece purificação constante ao crente quando pecar. Nossa posição de membros da família de Deus é mantida por sua morte. Nossa comunhão familiar restaurada pela confissão do pecado. Dentre os quase inumeráveis benefícios ou bênçãos da salvação, há muitos que não são óbvios aos crentes, porque podem ser experimentados, como a oração, por exemplo. Há muitos outros, porém, que não podem ser experimentados por si mesmos, embora possamos experimentar seus efeitos, que nem sempre são bem entendidos. Apesar disso, são uma base vital para uma vida cristã normal. Justificação. A aceitação que a morte de Cristo nos oferece perante Deus é expressa em doutrinas como redenção, Romanos 3:24, reconciliação, 2 Coríntios 5:19-21, perdão, Efésios 1:7, Romanos 3:25, libertação, Colossenses 1:13, aceitação no amado, Efésios 1:6, segurança da glorificação futura, Romanos 8:30, e justificação, Romanos 3:24. Justificar significa declarar justo. É um termo judicial ou jurídico, que indica o anúncio de um veredito de absolvição, excluindo qualquer possibilidade de condenação. De fato, nas Escrituras, o termo justificação é invariavelmente contrastado com condenação. Deuteronômio 25:1, Romanos 5:16, 8, 33-34. As exigências da lei de Deus contra o pecador foram plenamente satisfeitas. A justificação não se deve a qualquer negligência, descuido ou alteração na justiça de Deus e suas exigências, mas ao fato de todas as exigências divinas terem sido cumpridas em Cristo. A vida de perfeita obediência à lei por parte de Cristo e sua morte expiatória que pagou a penalidade do pecado são as bases para a nossa justificação. A justificação jamais poderia se basear em nossas boas obras, pois Deus requer perfeita obediência, o que é impossível para o ser humano.
O meio para a obtenção da justificação é a fé. A fé nunca é a base ou causa da justificação. É o meio ou canal pelo qual a graça de Deus pode imputar ao pecador que crê a própria justiça de Cristo. Quando cremos tudo o que Cristo é, Deus acredita em nosso favor. Assim somos absolvidos. Logo, Deus pode anunciar com justiça a nossa absolvição. E esse pronunciamento é chamado justificação. A outra bênção é a adoção. A adoção é um benefício particularmente maravilhoso da morte de Cristo para o crente. A doutrina é explicitamente ensinada apenas por Paulo. Todas as vezes que você ler a palavra filho em relação ao crente, não em relação a Cristo, nos escritos de João, por exemplo, deve pensar em filho natural, pois João não fala da filiação legal ou judicial do crente. Somente Paulo, nos seus escritos, revela que somos adotados como filhos. É verdade que somos filhos de Deus pelo nosso É verdade que somos filhos de Deus pelo novo nascimento. Mas também é verdade que, ao mesmo tempo, somos adotados na família de Deus. No ato da adoção, uma criança de determinada família é tomada por um homem de outra família, colocada nessa nova família e considerada como filho legítimo, com todos os privilégios e responsabilidades que são inerentes a esse novo relacionamento. Portanto, o quadro retratado pela filiação ou geração espiritual é o do nascimento, crescimento, desenvolvimento e maturidade. A ideia de adoção é a do pleno privilégio na família de Deus. A adoção concede um novo status àquele que recebe a Cristo. Daí podemos, então, entender que esse relacionamento não pode jamais ser desfeito. Até mesmo Paulo fala: quem nos separará do amor de Deus? Nada pode, então, retirar ou fazer essa pessoa que creu e nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo ser, podemos dizer assim, desnacida. Então, nós sabemos que nem a morte, de acordo com a palavra, pode nos separar dessa bênção, dessa filiação que Cristo obteve para nós e que nos fez filhos adotivos do Deus Todo-Poderoso. Então, os resultados da adoção são a libertação da escravidão, de tutores e da carne. E é o Espírito Santo que nos capacita a desfrutar dos privilégios de nossa posição. E a última bênção da salvação é a santificação. E essa palavra significa separar. Para o crente, a santificação tem 3 aspectos. Em primeiro lugar, o crente foi separado por meio de sua posição na família de Deus. A esse aspecto normalmente se dá o nome de santificação posicional. Significa ser separado como membro da família de Deus. Tal fato é verdade em relação a todo crente. A despeito de qualquer condição espiritual, pois trata-se de um estado espiritual. Então, leia aí 1 Coríntios 6,11 e lembre como era carnal a condição daqueles crentes. O fato desta santificação posicional ser baseada na morte de Cristo fica claro em Hebreus capítulo 10, versículo 10. É claro, o aspecto experimental da santificação.
Pelo fato de termos sido separados, devemos ser crescentemente separados em nossas vidas diárias. 1 Pedro 1,16. No sentido posicional, ninguém é mais santo que os demais, mas no aspecto vivencial, é bastante correto falar que determinado crente é mais santo, ou mais santificado, ou mais maduro do que outro. Todas as exortações do Novo Testamento sobre o crescimento espiritual são pertinentes a esta faceta progressiva e experimental da santificação. Há ainda um sentido em que nenhum crente será totalmente santificado para Deus até que nossa posição e práticas estejam em perfeita harmonia. E isso só ocorrerá quando virmos a Cristo em sua vinda e nos tornarmos semelhantes a Ele. 1 João 3, 1-3. Esta é nossa santificação futura ou definitiva, que aguarda nossa completa glorificação em corpos ressurretos. Então, nesse aspecto, o crente, ele, quando recebe a Cristo, ele é salvo da condenação do pecado. E enquanto ele está vivendo neste mundo, ele vai sendo salvo do poder do pecado, embora o pecado ainda tenha certo poder sobre ele, não o escraviza. E no futuro, com a nossa redenção, o crente será salvo da presença do pecado, que será totalmente expurgado da criação e não mais haverá nada disso, né? Porque aí haverá novos céus e nova terra. Fica a dica.